Fala, meus queridos, Marco Antônio aqui do canal Cabana Loteadora. Prazer falar com vocês. Estou passando aqui hoje para falar para vocês um assunto importante. Sabe quando você está querendo fazer um loteamento em determinado município, que você vai fazer uma pesquisa na legislação do município? Tem vídeo aqui falando o quanto isso é importante. Quando você pega a lei do município na mão, o que você precisa se atentar? Quais os pontos principais que você precisa detectar nessa lei? Eu vou te falar nesse vídeo. Mas antes disso, meu querido, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Você não sabe o que você está perdendo. Ative o sininho lá para tudo quanto é vídeo que eu postar. É um vídeo por dia. Você vai receber em primeira mão. Você não perder nada. Essas informações totalmente de graça. Eu faço com prazer. O que eu preciso atentar quando eu pego a lei do município? Antes de entrar no tema específico, eu quero deixar um protesto aqui em relação a alguns municípios. Por sinal, bastante deles. Tem município que eu me deparo aí, que eu vou pegar a legislação que trata de loteamento para eu analisar, tá uma coxa de retalho. Tem um pouco de norma no plano diretor, tem um pouco de norma em lei específica, a maioria falta lei que regula o loteamento, então você tem que ficar tentando adivinhar, você fica à mercê do prefeito, à mercê do município. O município pode exigir o que ele quiser, porque se não tem lei que regula. Ah, mas quando não tem lei que regula, você não pega, não é a lei federal, 6766? Na teoria é muito bonito, eu quero ver na prática. Então tem município que é uma coxa de retalho. Tem lei antiga demais, tem lei até que nova, mas totalmente omissa. Um tempo atrás eu peguei uma lei do município aqui, perto aqui de mim, município pequeno, uma lei até relativamente nova, 2018, 19, uma lei que tratava das chácaras de recreio, vulgo chacreamento. Não tinha largura de rua, largura de calçada, não tinha o prazo de conclusão de obras. Ah, mas nesse caso, Marco, aí você tem que ir lá no plano diretor e pegar isso emprestado lá do loteamento urbano, porque o plano diretor no município que tratava do loteamento urbano, não seria muito mais fácil fazer uma lei só? Faz uma lei só e divide em capítulos do loteamento aberto, urbano, do condomínio fechado, do chacreamento, e trata tudo ali, traz claro na lei, mas não, pega aquelas leis antigas que já foi feita mais ou menos para as coxas e fica remendando, não fica bom. O remendo não fica bom. Mas isso foi só um desabafo. E tem município que nem lei que trata do condomínio ainda tem. Se a lei federal, salvo engano, é de 2017, e deixou a cargo dos municípios regulamentar suas leis, tem município que nem fez isso ainda. Então, quando a gente vai no município fazer um tipo de obra nesse segmento, você passa o maior apuro, porque não tem lei que regula. Senhor prefeito, senhores vereadores, é um jeito, né? Faz tanta lei aí que não precisa, tanta lei que não serve para nada, e o que é preciso não faz. Fica o meu protesto. Mas voltando ao assunto específico, vamos supor que você chega no município e tem uma lei bonitinha aí. Tem município que tem. O que é certo tem que falar. Eu também peguei uma lei de um outro município um pouco mais longe aqui, uma lei que trata do condomínio fechado à beira do Lago de Furnas, especificamente. Que lei maravilhosa. Ela traz tudo, explica tudo, de forma clara, de forma simples. Então, quando você pega a lei do município, primeira coisa que você tem que se atentar? Eu estou falando que eu me atento. Eu pego a lei e vou fazer as anotações que eu julgo necessárias para me avaliar se aquela obra ali para mim é viável ou não, se eu vou pegar ou não, porque não adianta nada a área ser maravilhosa, ter um potencial enorme de vendas, mas o município cria embaraço de tudo quanto é jeito ali que você não consegue fazer a obra. O que eu olho? Primeira coisa, é o prazo de conclusão da obra. A lei tem que trazer. Se a lei não trouxer, ela tem que pelo menos falar, obedecer o prazo da lei 6766. Tudo bem. Porque o município não é obrigado a adotar o prazo da lei 6766. O município pode trazer o seu prazo de conclusão de obra. Ele não pode
aumentar o prazo que a Lei 6766 fixa, mas ele pode diminuir. Ele não pode amolecer a Lei 6766, mas ele pode endurecer a Lei 6766. A Lei 6766, até 2021, ela trazia o prazo de conclusão de obras de 2 anos, prorrogável por mais 2, 4 anos. Com a vinda, o aparecimento da Covid, as loteadoras passou um perrengue, tanto financeiro quanto de material na obra, de mão de obra. Por quê? Parou tudo. Parou o mundo, né? Aí o legislador, dessa vez ele acertou, ele alterou a Lei 6766, ele passou o prazo de 4 para mais 4. Então ficou 8 anos. Só que os municípios, eles poderiam manter o prazo da lei antiga, que era 2 mais 2, que dava 4 anos, ou seguir o prazo novo, 4 mais 4. Porque o prazo novo é mais benéfico, ele é mais elástico. Já veio justamente para ajudar as empresas a sair do buraco. Só que os municípios nem sempre obedecem à Lei 6766. Por exemplo, eu fui no município, esse foi no estado de São Paulo, vi uma obra lá, um empreendimento que já tinha sido aprovado, já tinha sido registrado em cartório, seria um condomínio de chácaras lá. E me deparei com a notícia de que, nesse município, o prazo máximo de conclusão de obras para esse tipo de empreendimento, chacreamento, seria de 2 anos só, sem prorrogação. 2 anos. Ao passo que o loteamento urbano seria o prazo de 4 anos. 2 mais 2. Isso tudo é muito importante, porque nesse caso específico que eu fui lá ver, o cara já tinha aprovado o loteamento há 1 ano atrás, então ele já tinha perdido 1 ano. Então só sobrou 1 ano para fazer a obra. Não dá para fazer. 1 ano não faz obra. Ah, mas e se você tiver dinheiro sobrando? Não é só dinheiro. Se pegar uma chuvarada aí de 2, 3 meses, você já perdeu 2, 3 meses. Tem as aprovações burocráticas, por exemplo, aprovação de rede elétrica, tem uma certa demora. Você vai comprar o material para a rede elétrica, às vezes está em falta, às vezes tem que esperar eles trazer transformador, não tem ali à disposição. Então tudo tem um prazo, tudo é burocrático. Por isso que o prazo de conclusão de obra é o primeiro item que eu olho. Se o município fixar um prazo menor que 2, prorrogável por mais 2, a chance de eu pegar essa obra é mínima, muito pequena mesmo, porque fica apertado. Marco, mas você gasta os 4 anos? Gasta. Ah, mas e se você não gastar, fizer com menos? Parabéns para mim. Óbvio, a gente trabalha para não gastar, porque quanto antes você terminar, melhor. Mas pelo menos 4 anos. Então, primeira coisa que eu olho é o prazo de conclusão de obra. Os municípios, eu tenho visto alguns aí que fixa prazo diferente para loteamento urbano e para chacreamento. Não sei por quê. As obras são praticamente iguais. Não sei por quê. Mas é outro problema que os municípios deviam sanar nas suas leis. Devia uniformizar. O segundo ponto que eu olho, que eu acho que é importante demais para o loteamento e para sua viabilidade econômica, é o tamanho mínimo do lote. Estou cansado de ver, principalmente em município pequeno, chacreamento, condomínio de chácaras de lazer, eles fixam o mínimo em 1.000 metros quadrados. É muita coisa. Eu já trabalhei como assessor jurídico na Câmara de um município que a lei do chacreamento deles era 2.000 metros quadrados o mínimo. Aí eles viram que estava fora da realidade, passaram para 1.000 metros. Ainda é muito. Eu tenho que dar os parabéns para alguns municípios que fixam de 500 metros para cima. Eu acho que é um tamanho excelente, 500 metros. Fica uma chácara muito boa e o loteador, nós loteadores, podemos diversificar tamanho de lote e atingir diversos públicos. Porque, de repente, tem uma pessoa que não tem dinheiro para comprar um terreno de 1.000 metros, mas tem para comprar de 500. Então, é uma forma de diversificar ali. Então, esse ponto é importante. Lote urbano também. Geralmente 200 metros quadrados, 250 metros quadrados.
Mas tem município que fixa em 350 metros. Dia para trás eu vi um município pequenininho, fixou em 360 metros quadrados. Você tá de brincadeira, né? Aí o lote fica muito caro, a pessoa com pouco recurso já fica difícil de comprar. A consequência disso, demora mais para vender, isso é prejuízo para a loteadora. E para o próprio município também. Os municípios se queixam nossa, aqui tem déficit de moradia, déficit de terreno, mas aí ele endurece as regras desse jeito. Complicado também. Outro ponto. Então, primeiro ponto, prazo de conclusão de obras, que eu acho importantíssimo, primeiro que eu olho. O segundo que eu olho é o tamanho do lote, tamanho mínimo do lote. O terceiro é a medida da rua e da calçada. O normal, o usual, que a gente vê, loteamento urbano, rua, leito carroçável, 7 metros de rua, 1,5 metro de calçada de cada lado, 10 metros. Eu acho que passado disso é exagero. Alguns municípios estão adotando a tendência agora de passar suas ruas para 8 metros. Até em loteamento, no perímetro urbano ali dentro da cidade, eu até concordo de passar de 7 para 8. Fica uma rua mais ampla, beleza. Mas os chacreamentos, não faz sentido ter rua de 8 9 metros. Tem município que fala em 9 metros. Está fora da realidade. Imagina comigo, um chacreamento equivale a um condomínio fechado. Tanto se for aprovado em regime de condomínio, quanto em loteamento de acesso controlado. Quem que vai circular mais ali dentro? São os próprios condôminos. Não vai ter fluxo de trânsito como um loteamento aberto dentro da cidade tem. Aí até é justificável passar a rua de 7 para 8. Mas condomínio fechado, um loteamento aberto de acesso controlado que tem uma portaria, não entra todo mundo toda hora. Então não faz sentido ter essa largura de rua. Isso encarece muito a obra. Imagine, 1 metro de rua, de fora a fora, é muita coisa. Tem município que fixa aí 3 metros de calçado, só para juntar mato. 1,5 metro, 2 está ótimo. Para dentro da cidade, eu entendo que rua de 8 metros e calçada de 1,5 metro de cada lado, está ótimo. Para condomínio fechado, eu acho que rua de 7 metros e calçada de 2 metros, está perfeito. A rua não precisa ser tão larga, mas a calçada também não precisa ser tão estreita, de 1,5 metro. Pode partir para 2. Fica amplo, arejado do mesmo jeito. Então, isso que eu olho. Porque, dependendo do empreendimento, às vezes a área é pequena. A medida da rua e da calçada, para mim, é o terceiro ponto que eu olho. Até porque, às vezes, é uma área pequena, você vai tirar muito de rua e muito de calçada, não sobra nada para você fazer. E vai que a prefeitura fixa o tamanho do lote grandão também, aí que acabou de levar as brecas. Então, isso é muito importante olhar. Prazo de conclusão de obra, tamanho do lote, largura da rua e largura da calçada. Outro ponto que eu olho bastante também é a área verde e a área institucional, os percentuais. A área verde tem um detalhe que a gente é acostumado a mexer em município. Tem município que fixa um percentual de área verde. X% de área verde, exemplo, 15% de área verde, por exemplo. Mas ele fala que esses 15% não pode estar incluído em área de APP. Então, se a tua área lá já tiver um pedacinho de mato, um filete de mato, o município falando isso, você não pode deixar a tua área verde ali. Você tem que deixar fora. Ou seja, tem que plantar árvore, tem que formar a área verde. E tem município que ainda fala, os percentuais de área verde não conta canteiro de avenida, não conta isso, não conta arborização interna. E já tem municípios que é diferente. Esse dia mesmo eu estava vendo um que trouxe o percentual da área verde e falou o seguinte, que nesse percentual da área verde, 50% dele pode estar dentro de APP. Então você pode usar uma eventual matinha que você já tem lá e os outros 50% do percentual que ela fixou, aí sim, aí você vai ter que plantar. Cada caso é um caso, né? Porque tem área que você vai, que a área não tem nenhuma árvore, é totalmente limpa. Aí justifica você fazer um plantio de árvore, fazer um parquezinho ecológico ali. Já tem outro tipo de área que a metade é mato. Então, se a metade já é mato, já é APP,
só sobrou metade. Se da outra metade que sobrou, você ainda tem que tirar a área verde, vai sobrar o quê para você lotear? Então é isso tudo que você tem que olhar no que se refere à área verde. Na área institucional tem um outro detalhe. Isso principalmente no que fala do condomínio de chácara, nos condomínios fechados. Tem município que não fala nada. Fala, o percentual de área institucional é tantos por cento. Ou que fala, se for condomínio fechado, não há que se falar em área institucional. Há que se falar em área de lazer de uso comum. Então, a área institucional que deixaria no condomínio fechado passa a deixar para a área de lazer do condomínio. Eu acho perfeito. Mas tem município que fala, o percentual da área institucional por condomínio fechado é tantos por cento. Só que o município não quer ficar com, exemplo, 2.000 metros lá dentro do condomínio, porque ele vai fazer o que com isso? Aí na própria lei ele já fala, mediante compensação de acordo com o interesse do município. Que compensação que é essa, na prática? Vamos supor que você vai fazer um condomínio fechado e o percentual de área institucional deu 3.000 metros. O município pode exigir que esses 3.000 metros seja avaliado, quanto que ele vale lá dentro do condomínio, e esse valor ou você pode doar em pecúnia para o município, ou você pode converter ele em alguma melhoria em algum prédio público, geralmente alguma creche, alguma escola. Eu acho, do âmbito legal para o município, eu acho que é o mais correto. E o que o município vai ficar só para falar que é dono de 3.000 metros dentro do condomínio tal? Ele não vai fazer nada lá. Se ele não está fazendo nem aqui na cidade, ele vai fazer lá no condomínio? Não vai. É muito mais viável ele estudar uma compensação com a loteadora, deixar esse percentual lá para o condomínio, a loteadora faz uma doação em dinheiro ou troca isso, faz uma permuta em alguma benfeitoria, algum prédio público. Só que isso para o loteador é oneroso, porque além dele ter o custo da obra, ele vai ter que desembolsar um dinheiro para fazer uma doação para o município ou desembolsar um dinheiro para fazer uma reforma, uma benfeitoria, uma escola, numa creche. Acaba ficando oneroso. Então, cada caso é um caso. Por isso que é importante olhar a lei. Se na lei não falar nada de compensação, você deixa a área institucional lá e boa. Se ela falar em compensação, aí vai você ter uma conversa com o município, ver o que o prefeito está pensando sobre isso. E dependendo do jeito, às vezes nem é viável pegar esse empreendimento. Às vezes é um empreendimento pequeno, uma área pequena, e quando você for pôr os custos na ponta do lápis, vou te falar, não compensa. Então esses que são os pontos mais importantes que eu olho numa lei. Número 1, prazo de conclusão de obra. Número 2, tamanho mínimo de lote. Número 3, largura de rua e largura de calçada. Número 4, percentual de área verde e como que vai ser distribuída. E número 5, percentual de área institucional, como que vai ser distribuído. Isso é muito importante que você veja na lei antes de fazer algum contrato de parceria. Olha a lei, de repente a área é uma beleza, é um espetáculo. Só que quando você vai ver, é totalmente diferente. E pegando um gancho, você sabe o que eu olho também? Que é muito importante? Eu olho o tipo de pavimentação que o município pede. Marco, mas geralmente não é asfalto? Geralmente é asfalto. Só que eu já tive um caso de um empreendimento meu, de um condomínio fechado à beira do Lago de Furnas, que o prefeito encasquetou que queria aquele pavimento de concreto. Eu queria aprovar com piso intertravado. Eu acho que para esse tipo de empreendimento, à beira do Lago de Furnas, um condomínio fechado, eu acho que dá um charme a mais, um piso intertravado, bem bonitinho ali. Ele não. Ele não quis aprovar, falou claramente comigo, sentado na minha frente. Só aprovava se fosse piso de pavimento de concreto. O pior não é esse. Você sabe o que é pior? Na lei do município, esse município tinha uma lei que regulava esse tipo de empreendimento, chacreamento. E sabe qual que é o piso que essa lei exigia? Cascalho.
Nem intertravado não era. A lei tinha um artigo expresso ali que o piso poderia ser de cascalho. Eu ainda estava colocando por minha conta intertravado, para ficar mais bonito. Ele falou que não. Aí eu cheguei a argumentar, falei, mas se a lei fala cascalho, ele falou, fala cascalho, mas eu só aprovo se for piso de concreto. Eu vou fazer o quê? Eu vou entrar com a segurança? Eu vou criar encrenca com o prefeito? Não vou, não vou. Aí eu cedi, a gente vai fazer com piso de concreto, que fica quase com o mesmo preço do que o piso intertravado, embora eu acho que o piso intertravado é mais ecologicamente correto e fica mais bonito e mais charmoso para aquele tipo de empreendimento. Eu estou falando isso só para ilustrar que, às vezes, além da análise da lei, você tem que conversar com o município. Conversa com o setor de engenharia, com o setor de obra, de infraestrutura, conversa com o prefeito, quando for município pequeno, você tem acesso fácil ao prefeito, para ver o que o município está pensando. Porque, de repente, a lei fala uma coisa e o município está pensando outra. Está vendo qual que é a importância dessa comunicação com o município, que eu falo, a maioria dos vídeos eu falo, que não é só o texto frio da lei. Primeira providência, você baixar a lei para você olhar, faz os teus apontamentos, marca uma reunião lá com o setor de obras, com o engenheiro, com o arquiteto, com o prefeito, e vê o que eles querem fazer para aquele tipo de empreendimento. E você faz o teu projeto de acordo com o que o município está pensando. Aí você não vai ter trabalho nenhum. Isso que eu queria falar com vocês. Um forte abraço.